Sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Amém. Louvado seja Deus. 278. Tal qual venho a ti, tal qual estou, eu venho a ti. Tal qual estou, eu venho a ti. Aceita-me, ó Salvador. Confiante sou em teu amor, ó Salvador. Me achei a ti, tal qual estou, eu venho a ti. Perdão me podes conceder em minhas faltas, esquecer, ó Salvador. Me achego a ti, tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás. Com teu amor me envolverás, ó Salvador. Me achego a ti. Que maravilha, é assim, do jeito que nós estamos, que nós vimos na casa do Senhor essa noite, depor os nossos fardos, as nossas preocupações e louvar o seu nome e engrandecer, porque só Ele é digno de ser louvado. 299. Temos que estar prontos para a hora que o Mestre regressar, nós subirmos com Ele para a eternidade. Esse hino fala disso. Vamos colocar de pé. Esse é o hino para Todos prontos, disse o Mestre, a comigo padecer, e acordando
ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, diremos: eis-nos prontos para irmos para. Deixa eu ver se o povo de Deus estão preparados para ir para o lar. O coro, só eles. Estão. Essa voz é de quem quer ir realmente para o céu. Leais, ó Jesus, venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Oh, glória. Boa noite. Creio que todos estão felizes, um dia tranquilo, calmo, fresquinho, né? E nós nos chegamos aqui à casa do Senhor nessa noite para adorá-lo e queremos estender as nossas mais cordiais boas-vindas a todos, especialmente aos nossos amigos que sempre nos visitam. E nesse instante convido-os a que nos inclinemos para orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos aqui à Tua casa nesta noite para adorá-lo, para louvar o Teu nome, para Te agradecer por mais um dia que nos deste na companhia dos Seus anjos, sob a inspiração do Seu Santo Espírito, mas onde fomos sustentados pelo Teu poder, providos em nossas necessidades. Nessa hora, agradecidos, invocamos de Ti as Tuas bênçãos sobre o culto que se inicia. Rogamos que o Senhor, de maneira muito especial, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor seja propício em abençoar-nos nesta noite, ao estudarmos a Tua palavra. Enche o nosso ser com o poder do Seu Espírito, ó Pai. Cura as nossas necessidades e doenças de ordem espiritual, física e material. Dê-nos a Tua paz, pois nós Te pedimos humildemente agradecidos por todo o Teu cuidado, por todo o bem que tem nos feito, em nome de Jesus. Amém. Na grandeza do céu, na pureza da flor, há um mundo de amor. Na beleza do sol, no barulho do mar, tanta paz pra desfrutar. Na amizade de alguém ou na luz da lua, Cristo está sempre olhando por mim, sorrindo pra mim, andando ao meu lado Ele vai. E com Cristo eu vou, que Cristo eu vou, sem medo de falhar.
pois com Cristo eu vou, com Cristo eu vou a tudo superar. Amizade igual não tem, nele sei que vou vencer. Tenho paz em confiar que Jesus vai provar que é minha luz. Como posso entender esse imenso amor, sua força, seu calor, toda sinceridade que brota no ar quando paro pra orar? Ou a graça nos olhos daquele que é o exemplo da paz. Ele é o próprio amor, é a fonte da luz, Ele é meu amigo Jesus. E com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, com Cristo eu vou a tudo superar. Amizade igual não tem, dele sei que vou vencer. Tenho paz em confiar que Jesus vai provar que é minha luz. Ele é minha luz. Ele é meu Jesus. Posso ver os sinais de sua vinda, posso ouvir o som de sua voz a dizer: eu te amo, filho, vem a mim. Eu não posso mais viver sem ti. Seu amor me faz feliz. Mas quando penso que Cristo está vindo e olho então pra dentro de mim, vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder por seu sangue e sua graça em meu viver. Tenho forças pra vencer. Eu vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá
Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. O irmão Franca já introduziu na sua oração e nas suas boas-vindas a gratidão por esse dia gostoso que desfrutamos, mas chegou um momento muito especial, e antes desse momento especial, o melhor é a gente olhar para quem está à direita, à esquerda, dar um sorriso bonito, não é, Alexandre? E desejar uma boa noite quem está ao lado, um sorriso agradável. Se quem está ao seu lado está com o rosto com a cara feia, porque a natureza é assim mesmo, mas ninguém é feio, tá certo? Todos nós somos bonitos, aos olhos de Deus. Alguns estão mais desgastados pelas intempéries da vida, mas é muito bom estar na casa do Senhor, não é, Elias? Irmãos, quem é o Deus semelhante a ti? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Porque Deus é diferente, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém? Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos seus pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde, irmãos? Nas profundezas do mar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há um Deus semelhante a esse Deus. Ele perdoa, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, Ele restitui. E nessa noite, nesse momento, Deus oferece a oportunidade a mim e a você, para que coloquemos em suas mãos as nossas verdadeiras necessidades. Ele as conhece, mas Ele deseja saber qual é a tua predisposição em render-se a Ele. A rendição é o reconhecimento da nossa incapacidade, mas é ao mesmo tempo o reconhecimento da capacidade, da onipotência desse Deus maravilhoso. Nesta hora iremos cantar uma música, você conhece. Cante com espírito e com entendimento. E aquele que deseja colocar nas mãos do Senhor, em seu altar, as suas necessidades, as suas preocupações, as suas inquietudes. Ontem o pastor e doutor Pereira falou que devemos não andar ansiosos com coisa alguma, mas em tudo tornar conhecido ao Senhor, porque o Senhor, meu Deus, o teu Deus, que é rico em graça e misericórdia, Ele há de suprir em você e em mim cada uma das nossas necessidades. Cantemos então, e aqueles que desejam nesta hora se erguer e vir aqui à frente, trazendo a sua necessidade, o Senhor quer lhe atender nesta hora. Cantemos, portanto. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar.
estou. Me aceita, Senhor. Ajoelhemos os que podem. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome, hoje e sempre em nossa vida. É muito bom, Pai, tê-lo como nosso Deus, porque não há um outro semelhante ao Senhor. Tu és um Deus transcendente, mas é um Deus que é Emmanuel, Deus conosco. O céu e a terra não podem te conter, porém o Senhor me conhece, conhece a cada um dos teus filhos que nessa noite se encontram nesta igreja. Não apenas nos conhece, mas se lembra, se preocupa, vem ao nosso encontro, nos escuta, atende às nossas necessidades e nos abençoa com a bênção toda poderosa do céu e na terra. Obrigado, obrigado a Deus por esse cuidado, por esse amor, por esse carinho que tens por nós, seus filhos, e pelas suas criaturas aqui na terra. É com sentimento de humildade que nos achegamos em tua casa, em tua presença, e nos quedamos diante do Senhor, na certeza de que o Senhor nessa noite, mais uma vez, abençoará a tua igreja aqui reunida. Tu nos conheces, sabes o que para em nosso coração. Tu conheces as nossas verdadeiras necessidades. Ó Senhor, visite agora cada coração e toque com seu Espírito, trazendo a esta vida, trazendo a cada um de nós a paz de espírito, trazendo perdão, trazendo a tua graça salvadora, redentora, aliviando o nosso coração e a nossa vida, e dando a todos nós a sua bênção, o seu poder e a salvação renovada em nosso coração pela sua graça e em Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor, acalme o coração daqueles que estão intranquilos. Perdoe o pecado daquele que tem um sentimento de culpa por algum erro cometido nesse dia. Repreenda as enfermidades físicas dos que estão enfermos. E diante de nós está uma semana desconhecida. Temos muitos empreendimentos pessoais, sonhos, expectativas. Por isso, ó Deus, vara diante de nós, quebrando as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze, e que a bênção que o Senhor tem já reservado para nós seja uma realidade no poder e no nome de Jesus. Aos nossos amigos que nessa noite vieram à tua igreja, acolha com carinho, Senhor, que saiam daqui alimentados com a tua palavra, e que mais uma vez o pastor Fabiano seja um instrumento em tuas mãos, e que as revelações, o Apocalipse, nessa noite sejam comunicadas com sabedoria, com entendimento, e que saiamos daqui comprometidos e desejosos de obedecer a tua palavra e viver em harmonia com a sua vontade. Nos abençoe nessa noite, nos dê a sua paz, permaneça conosco, em nome de Jesus, amém.
Jesus, tudo bem? Tudo bom, Vanessa? Nossa, Jesus, eu queria mesmo te encontrar. Como é bom te encontrar também. Ai, eu tô tão feliz, que eu descobri algo fantástico em mim. Sério? Eu descobri que eu te amo tanto, 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 que eu preciso fazer alguma coisa por você. Nossa, sério? Que bom isso. E sabe qual foi a minha grande ideia? Eu já decidi, eu vou morrer por você. Nada pode ser mais fantástico, nada, eu não posso fazer mais nada por ti do que morrer. Vanessa, você não precisa fazer isso. Eu já morri por você. Eu já fiz esse sacrifício. Não, Jesus. Não, está decidido. Eu vou morrer por você. Isso. Vanessa, amiga! Oi, Jéssica, tudo bem? Que momento maravilhoso para te encontrar. Sério? O que aconteceu? Sério? Tem um babado. Sério? Me conta logo. Vai ter uma balada. Quando? Agora. Agora? Foi tão bom te encontrar, agora você pode ir. Ótimo, sim. Tirar essas roupas horrorosas, essa saia no joelho, essa coisa. Você é jovem. Vamos lá, você só precisa se divertir um pouco. É verdade. Vamos sim. Peraí. Você acabou de dizer que queria morrer por mim? Como é que você vai fazer isso se você não consegue nem viver por mim? Boa noite, tudo bem com vocês? Estão felizes, animados hoje? Prontos para enfrentar uma segunda-feira depois de um feriado? Ixi, faz parte, né? Estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre o Apocalipse. Vamos estudar hoje mais um assunto. Você recebeu a sua lição na entrada? A entrada, melhor dizendo? Sim? Cadê a sua lição? Levanta a lição aí, vamos ver. Parabéns, hein? Você não vai usar ela agora, não. Você vai usar em casa, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, algumas coisas a gente vai passar aqui, outras não. E aí você vai, em casa, poder preencher tranquilamente essa lição. Ok? Qual que é o assunto que nós vamos estudar hoje? Esse mesmo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Apocalipse 1, verso 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Esse assunto é um assunto bem conhecido, nós vamos pincelar alguns detalhes, né? E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quando se analisa a verdade que Deus revela no Apocalipse e em toda a Bíblia, existem dois grandes enganos que que Satanás, melhor dizendo, usa para iludir o povo de Deus e as pessoas querem aceitar a verdade. O primeiro nós falamos semana passada, que é a santificação do domingo. São os dois pilares do engano. O segundo é a questão da imortalidade da alma. Você achou? Apocalipse 1:18, encontrou? Levanta a Bíblia aí, quem achou? Deixa eu ver. Ok. Agora baixa a Bíblia, fecha os olhos, abre o coração, vamos orar mais uma vez. Como você está, como estamos, fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua igreja neste domingo à noite. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade. Cada domingo que estamos dando a Tua palavra, o Senhor está colocando em nosso coração detalhes da Tua verdade que são importantes para a nossa salvação. Detalhes que são importantes para não sermos enganados no tempo que vivemos. E nessa noite, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos a Tua verdade, a Tua palavra. A Tua palavra tem poder de transformar vidas e nós rogamos que esse poder seja manifesto nessa noite na vida de cada um dos Teus filhos aqui presente. Transforma, Senhor, a nossa vida. E ao estudarmos, Senhor, a verdade a respeito da grande vida que o Senhor tem para nós, que possamos tomar uma decisão
a decisão de escolhermos a vida nessa noite. Esteja conosco em nome de Jesus, amém. Apocalipse 1:18 diz a Bíblia: e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do... O que diz a sua Bíblia? Do que ele tem a chave? Da morte e do que mais? Está falando de quem esse versículo, irmãos? Está falando de Jesus, que tem a chave da morte e do inferno. Depois vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, tá? Vamos relembrar. Vou precisar da ajuda do pessoal lá de cima. Estamos sem o trocador de slide aí. Isso, beleza, pode tocar, tá? Relembrando que já estudamos aí nesse último mês para cá, os 7 selos, pode passar o próximo. Também, eu vou fazendo assim, você vai tocando, tá? Pode ser? Beleza, então pode tocar. Muito bem, isso aí. Agora ficou melhor, hein? Pode tocar o próximo, já relembramos isso. Lembra do selo de Deus? Estudamos. O selo de Deus está onde? Na lei de Deus. E é qual o mandamento? Já estudamos, né? Sobre isso aí. Estudamos semana passada sobre a falsificação do dia do Senhor e as 8 referências bíblicas sobre o primeiro dia da semana e nenhuma referência ao domingo, a palavra domingo na Bíblia. Estudamos. Hoje nós vamos estudar sobre os segredos da morte. Para nós estudarmos os segredos da morte, pode colocar, tá? Pode colocar os 2 que tem aí. Nós temos que responder 2 perguntinhas. Pode colocar o próximo. Primeiro, o que é alma? E segundo, se a alma morre ou não morre. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Temos ou somos? Quem acha que nós temos uma alma? Quem acha que nós somos alma? Ok. A alma morre ou não morre? Já diminuiu o número daqueles. Quem acha que a alma morre? Quem acha que a alma não morre? Ok, não tem problema, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Vamos entender o que é. Para entender a morte, nós temos que entender a vida. Vamos entender um pouquinho o que o ser humano é. Pode colocar o próximo aí, por favor. Pode colocar o texto bíblico. A Bíblia diz assim, Gênesis 2:7: então formou o Senhor Deus ao homem do quê? E lhe soprou o fôlego do quê? E o homem passou a ter ou a ser? A ser alma vivente. Então nós não temos alma, nós somos alma. E é diferente nós sermos assim. Por exemplo, se eu digo assim, olha, eu tenho um livro, eu sou um livro, é diferente ou não é diferente? Se eu digo que eu tenho um livro, eu posso pegar o livro aqui e colocar, se eu sou um livro, faz parte de mim. Então a Bíblia está dizendo assim que nós somos alma, alma vivente. Veja, o que é alma? É a junção do pó. Pode colocar o próximo aí, por favor? Pode colocar tudo que tem nesse slide aí para facilitar. A Bíblia diz então que pó mais fôlego igual a alma. Pode colocar o próximo, vou colocar tudo aí. Certo? Vai ficar branquinho aí, vai entrar mais o quadro, ok. Pó mais fôlego igual a... E corpo mais respiração igual a... Ok, vamos pensar. O pó representa o corpo humano. Deus foi lá quando criou Adão, ele fez aquele bonequinho, né? De uns 4, 5 metros. Fez aquele bonequinho e soprou nas narinas. E o homem passou a ser a alma vivente. Note, alma é o pó, que é o corpo humano, mais a respiração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só o corpo é alma? Sim ou não? Só a respiração é alma? Sim ou não? Então veja, corpo mais respiração, igual alma vivente, igual pessoa. Muito bem, vamos pegar 2 textos da Bíblia para usar um exemplo disso aí, tá certo? Primeiro texto, se você encontrar nessa versão aqui, Almeida, Revista Corrigida, você vai ler assim, ó: e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as... O que diz lá na Bíblia? Todas o quê? Da casa de Jacó que vieram para o Egito eram quantas? Quer ver essa mesma referência em outro texto da Bíblia? Bota o próximo texto aí, por favor. Pode colocar. É o próximo. Esse aí. Com 70 o quê? É alma ou é pessoa? É alma ou é pessoa? Nós lemos em Gênesis 46, 27, com 70 pessoas. Eles foram para o Egito, falando de Jacó e sua família. Agora nós lemos aqui em Deuteronômio 10, 22, a mesma referência dizendo, com 70 o quê? 70 almas. Então veja, na Bíblia, alma e pessoa é a mesma coisa. É a palavra hebraica, nefesh,
que significa alma. Tem muitas traduções para nefesh, mas aplicada ao ser humano, significa pessoa. É isso que nefesh é. Alma, ou seja, é uma pessoa, é um ser humano. Pode colocar o próximo aí, por favor? Então, a regrinha da Bíblia, pode colocar todos aí, é uma ilustração, um exemplo. Energia mais lâmpada é igual o quê? Luz, ok? Pega só a lâmpada da luz, só energia sem lâmpada. Você está entendendo? A conexão dos dois forma a luz como nós a conhecemos. Da mesma maneira, pó mais fôlego, corpo mais respiração igual a uma simples ilustração. Vamos para o próximo aí, por favor, tá? Agora a pergunta é, a alma morre ou não morre? Pessoa morre? Sim ou não? Ninguém quer morrer, né? Mas pessoa morre. Bota o próximo verso da Bíblia. Ezequiel 18, verso 4, diz a Bíblia, a alma que pecar, o quê? Morre ou não morre? Alguém vai dizer, pastor, é a alma que pecar. Bota o próximo texto. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou, porque todos o quê? Então veja, a alma morre ou não morre? Então a alma morre. A alma não é uma entidade fora do corpo, que sai, um vulto, ele foi assombrado, a alma do fulano voltou, está puxando o pé, a alma do fulano, isso não existe. Esse conceito que nós temos de alma imortal, ele é um conceito que ele vem do Egito provavelmente. Uns 5 séculos antes de Cristo começou a divulgar esse conceito. Depois Platão começou a ampliar esse conceito e ele entrou na igreja cristã no 2º século e com alguns pensadores cristãos fora do contexto bíblico começou a explicar tantos outros textos assim. Depois nós encontramos Agostinho no 4º século ensinando um pouco disso. Tomás de Aquino foi quem sistematizou esse ensino da alma imortal, do inferno, e colocou no catecismo, aí pelo ano 1000 e alguma coisa. Então nós vemos que isso foi passado por uma geração pagã, começou no Egito, passou nas mãos de Platão e caiu em alguns cristãos. E aí tem como nós conhecemos, a alma que não morre, pessoas que têm medo da alma, pessoas que imaginam isso, e isso está dentro dos filmes, gente, muito forte. Gente, pensa comigo, o que é essa saga Crepúsculo, se não é um culto à imortalidade da alma? O que é essa saga do Harry Potter, se não é um culto à imortalidade da alma? Essas sagas, tudo são maneiras de Satanás fixar na nossa mente que a alma não morre. Vamos pensar um pouquinho. Quando fala a palavra alma, o que você se lembra? O que você se lembra, gente? Você lembra um fantasma, um vulto, tal, mas da onde veio essa imagem? Da onde? Fala para mim, de onde veio essa imagem? Não vai dizer que veio da lição da escola sabatina que não veio. De onde veio? Da onde veio? Essa imagem veio daquilo que nós vimos. Vimos aonde? Vocês estão entendendo? Então, desde os desenhos lá, né? É o pica-pau, é o fulano, é não sei o que e tal. Nós vimos isso. Ficou gravado na nossa mente. Mas a Bíblia deixa claro que a alma morre. Isso é muito claro. Bota o próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre espírito. Pode colocar o próximo. O que é espírito? E o que é morte, então? Vamos lá, bota o próximo. Vamos entender. Morte, o que é a morte? A Bíblia diz assim, e o pó volte à terra, como o quê? E o espírito volta para onde? Então vamos pensar um pouquinho. O pó volta para onde quando a gente morre? O que acontece quando a gente morre? O pó vai para onde? E o que é o pó? O que é o pó? É o nosso corpo humano. O homem foi formado do pó da terra, Deus fez um bonequinho de barro, corpo humano. Quando a pessoa morre, o pó volta para o pó, o corpo volta para a terra. E o espírito vai para onde? E o que é o espírito? O que é o espírito? Bota o próximo aí, bota o próximo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? E o homem passou a ser alma vivente. Deus deu, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus que o deu. O que Deus deu quando criou o homem? Deus deu dele mesmo o pó ou o fôlego? O que Deus deu? Então o fôlego é o espírito. O espírito é a nossa respiração, é o nosso fôlego. Por isso que a palavra hebraica ruá, que a palavra grega pneuma, e aí vem, né, pneumonia, tem pneu cheio de ar, tantas outras coisas que nós conhecemos. Mas veja, o espírito é a nossa respiração.
Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. A nossa respiração fala? Pensa? Tem emoções? Tem características pessoais? E tem gente que tem medo de espírito, não tem? Não faça isso, ó, o espírito do fulano. O espírito do fulano apareceu. Como assim apareceu? Se espírito é respiração. Ó, fôlego, está aí meu espírito. Está saindo lá, vai para a rua. O espírito é fôlego, é respiração. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O meu espírito, o nosso espírito, ser humano, é diferente do espírito dos animais? Sim ou não? Vamos, pode passar. Olha a regrinha, fôlego igual a? Ok, muito bem. Pode botar o próximo, a gente vai chegar na resposta dessa pergunta. Pode colocar, olha a regrinha, vida é o quê? Pó mais fôlego igual a alma vivente. Morte é pó menos fôlego. Isso é igual a morte. O pó volta para a terra, o fôlego volta para Deus, ou seja, a respiração volta para Deus. Quando Deus criou Adão, Deus não foi lá numa estante e pensou assim, aqui está o frasco do espírito de Adão. Pegou e jogou dentro de Adão. Não, ele soprou dele mesmo. Então a fonte de vida volta para Deus. Ah, agora sim, hein? Agora senti firmeza, hein? Vocês vão parar de ter trabalho comigo, né? Muito bem, então veja, essa é a... Volta, estou indo do lado errado. Deixa eu ver. Isso aí. Tem dois mexendo aqui, né? Volta para mim, por favor. Volta naquele lá que estava da regrinha lá. Volta mais um. Isso, deixa aí. Vamos ver se eu me acerto com isso aqui. Muito bem, a Bíblia, então essa é a regrinha. Pó volta para o pó, fôlego volta para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. E a alma? O que aconteceu com a alma? O que aconteceu com a alma, irmãos? Vamos pensar. O que é a alma? Pó mais fôlego. Vamos lá. A alma é o que, gente? Pó mais... Ok, tornou uma pessoa. A pessoa morreu. Morreu o Joãozinho. Se tem algum Joãozinho, me perdoe, tá? É só um exemplo. Morreu o Joãozinho. Foi lá o pó... Tá, vamos botar outro então, né? Morreu o Godofredo. Então, olha só. Então, o pó voltou para terra. E o espírito, fôlego, foi para onde? Foi para Deus, que é a fonte de vida. E a alma? Cadê a alma? Cadê a alma? Morreu, é isso mesmo. Morreu. Gente, a alma é a junção de duas coisas. Pó, corpo, mais respiração, espírito. Se não tem essa junção, não existe alma. Ela se desfez, ela morreu, ok? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que tem que ligar esse negocinho aqui. E agora deu certo. Eu lembro, os animais têm o mesmo espírito que a gente? A Bíblia diz assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo quê? Então, ou seja, espírito e fôlego é a mesma coisa. Os animais e os seres humanos têm o mesmo espírito. Veja, olha o que a Bíblia está dizendo. Todos vão para o pó. Então, a Bíblia está deixando isso claro. Ou seja, uma coisa é claro, o espírito é o fôlego. Não é algo assim, vai atormentar o fulano, vai atormentar, não. Se trata da respiração. Então, vamos ver outros detalhes. Aonde estão os mortos e eles sabem de alguma coisa? Então vamos ver. A Bíblia diz assim, né? Relembrando, porque os vivos sabem o quê? Mas os mortos não sabem o quê? Eles têm recompensa? Eles têm amor? Ah, morreu a esposa, o esposo casou de novo. A esposa vai voltar atrás do esposo. Ah, morreu o esposo lá e a esposa decidiu casar de novo. Vai aparecer, vai dizer, que negócio é esse, mulher? Você voltou atrás de mim? Se você voltou atrás de outro homem e tal, você não prometeu que ia ser fiel para mim o resto da vida? Você está querendo outro homem para quê? Não fui suficiente? Isso acontece? Alguns estão rindo, né? Eles têm inveja. Sabe o que acontece? Então veja, a Bíblia diz que na morte eles não sabem de nada. Nada do que acontece debaixo do sol. Eles não sabem. A Bíblia chama a morte como um estado nos dá a entender, de inconsciência. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui também. Os mortos podem louvar a Deus? Ah, o fulano morreu, era tão bonzinho e foi para o céu. Certo ou errado? A Bíblia diz assim, pois na morte não há o quê? Recordação de ti no sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, se a pessoa na morte não pode louvar a Deus, então ela não está onde?
No céu ela não está. Ela não está no céu. E olha o que a Bíblia diz aqui em Jó, capítulo 7, 8 a 10, né? Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará o quê? Nunca mais tornará para onde? Ele vai visitar a sua casa? Ah, morreu fulano, eu estou com tanta saudade do meu pai que morreu, tanta saudade do meu irmão, tanta saudade do fulano tal. E aí você pensa, não, eu vi o fulano. Ele não volta. A Bíblia deixa claro, não volta. Quem morreu está na sepultura. Não volta. Não volta para casa, não está no céu, não sabe nada do que acontece aqui, está no estado de inconsciência, está dormindo. É assim que a Bíblia chama. Lembra da história de Lázaro, né? A Bíblia diz em João 11, 11 a 14, né? E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo o quê? Mas vou despertá-lo. Os discípulos pensaram: Senhor, se ele está dormindo, está tranquilo. E Jesus falava do quê? Que sono era esse? Jesus falava do quê? Jesus compara a morte a um sono. A morte a um sono. A pessoa que vai dormir tranquilamente, está um sono. Vamos imaginar, dormindo você lava a louça? Tem gente que nem acordado faz isso, mas dormindo. Não é? Não é? Você limpa a casa dormindo? Você vai, eu sou não, tudo bem, mas você sonha, não, mas não vai fazer. O que você faz? Quando a gente vai dormir, você deita para dormir, é como se o mundo tivesse parado, não é? É ou não é? Mas de madrugada tem gente trabalhando, tem gente viajando, tem gente fazendo o que não deve, tem gente orando, tem um monte de coisa acontecendo. Mas está lá dormindo como se o mundo tivesse parado. Assim é a morte, morreu, está inconsciente. Até quando? Até a volta de Jesus. Vai dormir e descansar até a volta do Senhor Jesus. Sabe que uma vez, um homem estava tão desiludido, eu vi essa história aconteceu acho que na tua terra, hein, Chiquinho? Estava um homem tão desiludido que ele disse o seguinte: eu quero acabar com a minha vida. Então ele pegou um copo d'água, pegou soda cáustica, tatuzinho, sabe dessa, né? Jogou ali, tomou, morreu. Aí os filhos estavam lá chateados, né? E um dia estava a mãe sozinha em casa e de repente apareceu o vivente lá, que não estava mais vivo, né? Apareceu e disse: querida, eu estou no céu. O céu é maravilhoso, é fantástico, é extraordinário. Só falta uma coisa. O que, querido? Só falta você. Quase aquela música, né? Só falta você. E ela disse: como é que eu faço? E ele disse: não tem problema. Toma soda cáustica, tatuzinho. E ela encheu o copo d'água, colocou soda cáustica e tomou. Os filhos estavam em casa lamentando. Apareceu o pai e a mãe. Filhos, nós estamos no céu. O céu é fantástico, é maravilhoso. Só falta uma coisa. Só falta vocês. Como é que nós fazemos, pai ou mãe? É simples. Toma soda cáustica, tatuzinho. Encheram o copo d'água. Quando eles iam tomar, alguém bateu a porta da casa. Um pastor adventista. Eles abriram a porta, eles contaram a história. E ele abriu Eclesiastes 9, 5 e 6. Os mortos não sabem nada. Eles não voltam. Mas pastor, eu fui em tal lugar e apareceu fulano, a mesma voz tal. Eles não retornam. Eu digo para vocês, eu fui criado dentro de um centro espírita. Eu sei o que acontece lá dentro. Isso não é de Deus. Eles não retornam. Eles não voltam. A morte é um sono. Alguém vai dizer, mas tudo bem, e Jesus, ladrão da cruz, ele disse o seguinte: se a pessoa morre e vai para a sepultura, não vai para o céu nem vai para o inferno. A Bíblia diz assim, Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E alguém vai dizer, tá vendo? Jesus disse que hoje você vai estar no paraíso. Certo ou errado? Certo ou errado? Mas a Bíblia está errada? Vamos pensar um pouquinho? Primeiro lugar, esse que aqui, ó, que está na sua Bíblia, não está no original da Bíblia, certo? Eu tenho em casa o Novo Testamento grego. Se você pesquisar um pouquinho isso aí, você vai ver que não está no original esse que aqui, ó. Segundo, o Novo Testamento grego, a língua grega não tinha pontuação. Então estava tudo assim, ó, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, como não tinha pontuação, não tinha como entender se o hoje, aparentemente era, você vai estar comigo hoje no paraíso, ou eu te digo hoje. Mas os tradutores, que eram de movimentos que acreditavam na imortalidade da alma, fizeram o quê? Colocaram o quê, que não tinha no original, e alguns colocaram uma vírgula, né? Dizer assim, ó, te digo, vírgula, que hoje estarás comigo no paraíso. Alguns fizeram isso. Agora, no original está,
Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, esse hoje é o quê? Disse hoje ou naquele dia o ladrão iria para o paraíso? O que estava acontecendo nessa cena? Eu acho que a pergunta mais importante não é quando Jesus disse para o ladrão que iria para o paraíso. Sabe qual é a pergunta mais importante? Seria essa pergunta aqui, ó. Quando Jesus foi ao paraíso? Essa resposta que nós lemos anteriormente em Lucas 23 foi dita sexta-feira à tarde. Olha o que Jesus disse domingo de manhã para Maria Madalena. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Algumas Bíblias dizem: não me toques, porque ainda não subi aonde? Então note, na sexta-feira o ladrão disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas note, Jesus não foi para o paraíso na sexta-feira. Ele foi para a sepultura, descansou no sábado na sepultura. E domingo, quando Maria Madalena foi tocar, ele disse: não me toque. João 20:17, porque eu ainda não fui para meu Pai. Esse texto deixa claro uma coisa: Jesus estava dizendo: eu te digo hoje. Aí deveria uma vírgula: estarás comigo no paraíso. Ou seja, no futuro você vai estar comigo no paraíso. O hoje é do que Jesus estava falando, não do paraíso, porque nem Jesus foi para o paraíso naquele dia. É o texto bíblico, ok? Poderíamos falar mais coisas, o tempo não nos permitiria, logicamente, né? Poderíamos falar sobre inferno e as 3 linguagens de inferno, mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. Quem é que aparece para essas pessoas aí no centro espírita, em outros lugares? Quem aparece? O morto não é porque ele morreu, está dormindo. Ele está descansando, ele está mais tranquilo que todo mundo, está descansando. Quem aparece? Ele mesmo. A Bíblia diz: porque ele se transforma em anjo de luz. Satanás se faz. Pensa comigo, Satanás consegue ou não consegue conhecer os segredos das pessoas? Ele consegue, gente. Ele consegue entender tudo. Conta-se uma história que certa vez um filho, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, se estou enganado, nos Estados Unidos, e a mãe não ganhava notícia, e ela ficou sabendo por alguém que o filho havia morrido. Então sabe o que ela decidiu fazer? Ela decidiu ir até o centro espírita, e chegando lá apareceu o filho, contou segredos que só os dois conheciam, e ela ficou confortada. Um dia estava a mãe em casa, a guerra havia acabado, e de repente alguém bateu a sua porta, e ela abriu a porta. Quem era? O filho que havia morrido na guerra. E ela disse: meu filho, tem alguma coisa errada? Porque hoje não é o dia, nosso encontro é lá na sessão espírita. E ele disse: mãe, que sessão é essa? Você não morreu? Eu disse: eu não morri. Mas lá no centro espírita apareceu ele, falando os segredos, contando. Quem apareceu? Satanás. Ele se disfarça. E ele levou Adão e Eva ao pecado como? Se disfarçando. Satanás sabe se disfarçar das coisas mais importantes que nós temos. Ele sabe refletir a voz. Para Jesus, ele se apresentou ali como um anjo de luz, dizendo: se você é Deus, faça um milagre. Ele consegue fazer isso. Agora a pergunta é: será que Deus aprova consultar os mortos? Talvez um dos textos mais duros do Antigo Testamento é Deuteronômio 18, 9 a 14. A Bíblia diz que Deus não aprova aquele que é feiticeiro, encantador, necromante, ou seja, a ciência de consultar os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia: pois todo aquele que faz isso é abominação. E quando nós procuramos a palavra abominação, nós entendemos que Deus diz o seguinte: Deus tem nojo de consultar os mortos, porque consultar os mortos é o ato de consultar Satanás, é um culto de adoração ao diabo. Deus não aprova consultar os mortos. Esse é um dos maiores enganos que ele tem feito, a imortalidade da alma. É um culto pagão tão cruel quanto sacrificar crianças. Deus abomina, Deus detesta o ato de consultar os mortos, porque eles estão descansando. Não é eles que aparecem lá, não é um culto a eles que é feito. Deus tem a solução para a morte. E nós conhecemos, a solução está na volta de Jesus, essa cena. E a Bíblia diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E a Bíblia diz que seremos transformados na fração de segundo, num piscar de olhos. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Quando Jesus voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem para irem para o céu, e vocês já estudaram isso nessa série, que corpo nós teremos? Esse corpo? Outro corpo? A Bíblia diz que é necessário que
Qual corpo? Esse corpo seja transformado. Nós teremos esse corpo, mas ele será transformado. Ele será transformado numa fração de segundos, num piscar de olhos, na cena da volta de Jesus. E o fogo eterno? Existe esse tal de fogo eterno? Alguns dizem aquele fogo que vai queimar e nunca se apaga, tal. Existe? Vamos ver duas declarações aí de líderes religiosos atuais. João Paulo II, em 1999, diz o seguinte: ele afirmou que o lago de fogo e enxofre, referido no Apocalipse, era o quê? Em 1999, João Paulo II disse: o lago de fogo do Apocalipse é simbólico. Em 2007, o Papa Bento XVI já deu outra declaração. Ele disse o seguinte: o inferno é um lugar em que os pecadores realmente queimam em um fogo o quê? E não apenas um símbolo religioso destinado a estimular fiéis. O inferno realmente existe e é o quê? Mesmo que ninguém mais fale sobre isso. Dois líderes religiosos atuais que não seguem a Bíblia, seguem a tradição. Esse diz que o inferno é eterno, o fogo eterno. A pergunta é eterno o fogo que vai consumir os pecadores no final, aqueles que não aceitaram a Jesus? Vamos entender algumas coisas. Judas capítulo 7, Judas verso 7, muito conhecido, diz assim, né? Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e indo após outra carne, foram postas a exemplo. Ou seja, Sodoma e Gomorra são exemplos de juízo final. No Antigo Testamento, Deus colocou alguns prenúncios do juízo final. Um deles foi o dilúvio, outro foi Sodoma e Gomorra. E nós entendemos que Sodoma e Gomorra é um exemplo do que vai acontecer com aqueles que não aceitam o plano de Deus no final dos tempos. A Bíblia diz que elas foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo o quê? Do fogo o quê, irmãos? Eu pergunto, está queimando até hoje? Não está queimando até hoje. A pergunta é: o fogo é eterno ou não é eterno? Não seria eterno em seus efeitos, que nunca mais se levantou Sodoma e Gomorra? Não seria queimado, ou seja, depois nunca mais existir? É interessante que a palavra eterno aqui, do grego, é a palavra aionios. Aion, que flexionado fica aionios, ou aiones. A palavra aion, quando ela está ligada a alguma coisa que tem início, geralmente ela fala de um eterno em efeitos, ou seja, nunca mais vai existir. Quando ela está ligada a Deus, ela fala de algo que sempre vai existir. Então, quando nós estamos ligando fogo eterno, um fogo que um dia foi aceso, começou, está falando que esse fogo também terminou, e os seus efeitos, eles sim foram eternos. Vamos relembrar outra cena? A Bíblia diz em Malaquias 4, 1-3, e eu queria destacar essa parte aqui, ó: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Que fogo eterno é esse? Que inferno de fogo é esse? Onde a Bíblia diz que os ímpios serão cinza. Se eles serão cinza, é porque eles serão destruídos, eles irão acabar, não vão continuar. Não, Deus não é um Deus cruel, que vai deixar as criaturas sendo queimadas para todo sempre. O lar celestial é um lugar de paz, Deus vai renovar tudo. Também a Bíblia, ela nos fala que isso irá acontecer quando Jesus voltar, e ela fala de duas ressurreições. E a Bíblia fala, quando Jesus voltar, a primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A Bíblia chama de feliz aquele que participa, porque a primeira ressurreição é a ressurreição da vida dos justos. E a segunda? Dos perdidos, dos ímpios, aqueles que serão destruídos, aqueles que enfrentarão a segunda morte, esta sim a morte eterna. Sabe que alguém uma vez estava pregando e disse o seguinte: irmãos, isso no movimento religioso por aí, se nós não ressuscitarmos na primeira, vamos orar para ressuscitar na segunda. Adianta alguma coisa isso? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Ou ressuscita nessa aqui ou está lascado, certo? Não tem saída, está perdido. A Bíblia diz:
quando se completarem os 1000 anos, Apocalipse 27:9, Satanás vai ser solto de sua prisão, ele vai tentar invadir a cidade santa, ele sabe que está perdido, mas ele olha para aquela cidade, olha para o número dos perdidos, que a Bíblia traça uma nota tônica dizendo, é como a areia do mar, é incontável o número dos perdidos. E ele olha para aquela multidão que ressuscitou na segunda ressurreição, que receberão a segunda morte, a morte eterna, e diz, vamos invadir a cidade. E quando eles cercam a cidade, Deus manda fogo do céu para destruir o pecado, para destruir a raiz do pecado, Satanás e seus anjos. O fogo da destruição foi preparado para Satanás e seus anjos, não para seres humanos. Porém, seres humanos serão destruídos, aqueles que não aceitarem o convite de Deus, serão destruídos para todo sempre. Dentro da cidade santa, um grupo salvo para sempre. Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, ou aqueles que estavam vivos na hora da volta de Jesus. Fora da cidade santa, um grupo perdido para todo sempre. Agora você tem que fazer uma escolha. Quando se fala no que Deus quer fazer, e no que Deus é, algumas pessoas não entendem como Deus é. Alguns dizem que Deus de amor é esse, que permite que suas criaturas sejam destruídas pelo fogo no juízo final. Outros dizem, se você não for bom o suficiente aqui na terra, você vai morrer, mas você vai ter um período de purificação, purgatório. E então, você ainda terá mais uma chance. A Bíblia deixa claro que aos homens está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de justiça. Quem brinca com a vida terrena não terá a vida eterna. Satanás usa este engano para que as pessoas vivam da maneira como querem, sem Deus e sem a sua lei. E vão viver por aí sem entregar a sua vida a Jesus, pensando, no final, a alma será purificada e então iremos para o lar celestial, porque Deus está preparando para nós isso. Outros pensam o seguinte, eu sou bom, eu não estou roubando, não estou matando, não há nada, Deus tem um lugarzinho no céu para mim. A Bíblia deixa tão claro que assim como Deus tem uma vida eterna, Deus tem uma morte eterna para aqueles que não aceitam o seu plano. João viu isso no Apocalipse, ele viu a cena da volta de Jesus, ele viu pessoas que aguardavam essa cena, ele viu um grupo de pessoas que olhava para o céu e entendia que a volta de Jesus é a única saída para a morte, que a morte não é o final de tudo, olhava para o céu e dizia, está vendo, eis aquele que é maior. Um grupo de pessoas que escolheu a vida e não a morte, por isso entrarão na cidade santa. Um grupo que aceitou uma morte para não ter que morrer a morte eterna, a morte do Senhor Jesus. Alguém que salva e abre os braços para todas as pessoas. Por quê? Porque Deus não pode salvar quem não quer. Ele morreu na cruz, deixou sua palavra escrita, Ele mostrou o que realmente vai acontecer, o final dos que aceitam e dos que rejeitam, a destruição eterna. E Deus mostrando tudo isso, Deus diz, filho, eu quero que você tenha vida. Ele derramou o sangue dele, para que você não derrame o seu sangue e tenha vida. Por isso que Jesus disse, que em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, aquele que decidir obedecer a palavra de Deus, e não tradições humanas, não ensinos humanos, aquele que decidir obedecer o que Deus pede, e o que Deus manda, não verá a morte eternamente, pode, quem sabe, pelas questões dessa vida, descansar, mas irá descansar no Senhor, e quando Ele retornar, irá ressuscitar na primeira ressurreição, vai ter a vida eterna, aquele que guarda a sua palavra, aquele que o aceita. Por isso que Jesus disse, me ajuda aí, Deuteronômio 30, 19 e 20, eis que hoje eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida. Deus colocou todo o plano histórico em sua palavra. Ele fala o que realmente é vida, e só tem vida quem tem Jesus. Ele fala o que é morte, desobedecer, a ausência de Deus é morrer literalmente, e a morte eterna.
Agora Deus coloca na balança morte eterna e vida eterna, e Deus faz um apelo de um coração de um pai. Deus diz: filho, escolhe a vida, porque tem muito mais a te oferecer. Tudo que esse mundo te oferecer não compensa pela morte eterna. O sacrifício, tudo isso eu já fiz por você. E Deus olha como um pai com o coração apertado e diz: filho, escolhe pois a vida, para que viva você e sua família. É isso que Deus pede, para você escolher a vida. Em Ezequiel 18:32, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte de ninguém, portanto, convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Eu pergunto para você hoje, a maneira como você vive, está levando você para a vida eterna ou para a morte eterna? Eu não estou falando de status, não estou falando de posição social, não estou falando de conhecimento, eu não estou falando meramente de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus. Vida ou morte eterna? Você pode fazer uma escolha hoje. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer dar vida eterna a você. Ele tem uma vida. A morte, ela não é tão assustadora, porque Jesus venceu a morte. Não diz Apocalipse 1:18, Ele tem a chave da morte. Pastor, o que vai acontecer para aqueles que aceitam a Jesus? Vida eterna. Eu pergunto a você nessa noite, você quer sair daqui com vida eterna ou morte eterna? Vida ou morte é uma questão de escolha. Não é meramente um culto, não, tudo bem, eu estou vindo à igreja, vou ouvir, vou voltar para casa, tudo bem. A sua decisão tem a ver com vida ou morte. E eu pergunto a você, você vai sair daqui com vida ou morte eterna? Nós vamos ouvir uma música nesse momento, e eu quero convidar você a fazer uma reflexão na sua vida, de quem realmente você está servindo, o que você está fazendo. Talvez nessa noite você viu que alguns dos conceitos que você foi criado entendendo, eles não estão de acordo com a Bíblia. Talvez aquela imagem que você pensava de Deus, no final vai dar tudo certo, você está entendendo que não vai dar tudo certo. Porém, Deus tem um presente para você nessa noite. Esse presente é vida eterna e salvação. Mas você precisa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se você escolher hoje não ser mais enganado pelas tradições religiosas erradas, se você escolher hoje entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu vou obedecer a Bíblia e somente a Tua Palavra, você reconhecer Jesus como o autor da sua fé, você vai entender que Ele tem vida e abundância. Quem tem Jesus não tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que a morte, e Ele tem vida. Enquanto você ouve essa música, convido você a fechar seus olhos, como você está, e você conversar com Deus. Eu vou estar orando por você também. Hoje é um dia de escolher vida. Deus faz este convite a você. Ó Pai, eu queria tanto ver o Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, vejo o Senhor descer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha glória ao Senhor. Deus tem vida para você, mas só tem vida quem entrega para Jesus a vida. Deixa eu perguntar para você, por onde você tem andado? Por onde o seu coração tem andado? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que está estudando a Bíblia e ainda não tomou uma decisão de se entregar para Jesus? Será que eu estou falando para alguém que está conhecendo a Bíblia e ainda não tomou uma decisão de se entregar para Jesus, tem medo, tem dúvida? Eu digo a você, quem brinca com a vida não tem vida eterna. Só tem vida eterna aquele que entende que a vida é um compromisso radical com Jesus, um compromisso de entrega, um compromisso de obediência. Deus chama você hoje para um compromisso de entrega. Eu quero fazer uma oração nesse momento, e eu queria convidar você que gostaria de fazer uma escolha, a escolha da vida eterna. Queria convidar você a se levantar, e eu queria convidar você a vir aqui na frente para mim orar por você. Eu quero orar por você nesse momento. Eu estava conversando com Deus e eu disse, Senhor, o que eu faço? E Deus disse, convida as pessoas. E eu quero convidar. Quem quer ser o primeiro a levantar, vir aqui na frente e dizer, eu quero assumir um compromisso de vida eterna com Jesus? Não é o momento de você olhar para o lado, não é o momento de você olhar para ninguém. É o momento de você entender que quem brinca com a vida não tem vida eterna. Quem quer se levantar, quem quer vir aqui, pode vir. Deus está convidando para uma decisão de vida e vida eterna.
Eu não estou aqui à frente só porque eu sou o pastor. Eu estou aqui na frente porque eu estou dizendo: Deus, eu quero a vida eterna. Não é porque eu sou um pastor que isso garante a vida eterna, de forma alguma. Eu preciso desesperadamente de Jesus. E eu estou fazendo convite para quem também precisa de Jesus desesperadamente. E eu quero orar por você, porque Deus tem vida, e vida em abundância para aqueles que o aceitam. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês deram um passo, e é um passo de coragem, e só tem vida quem tem coragem de fazer o que é certo. Não precisa coragem para fazer o que é errado, precisa coragem para fazer o que é certo. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor morreu para que não precisássemos morrer a morte eterna. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor escreveu o plano para cada um de nós e o mapa da salvação. A salvação na pessoa de Jesus Cristo e a vida eterna que Ele nos oferece. E como Teus filhos, nessa noite nós nos levantamos, estamos aqui na frente porque nós estamos renovando ou fazendo uma escolha. A escolha de que queremos a vida eterna. Nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus. E Senhor, aqui é uma escolha de corajosos, porque não precisa ter coragem para fazer o que é errado, não precisa ter coragem para seguir a multidão e suas tradições religiosas erradas e não bíblicas. Precisa ter coragem para decidir seguir somente a Bíblia e fazer o que o Senhor pede. E aqui estão pessoas corajosas que se levantam, porque entendem que não podemos brincar com a vida se queremos vida e vida eterna. Bom Pai, confirma a salvação dos Teus filhos. Nós sonhamos, Senhor, no dia e que o Senhor vai voltar, e o Senhor vai devolver a cada um de nós, queridos que a morte levou, que hoje estão descansando na sepultura, aguardando o soar da última trombeta. Nós sonhamos com esse dia. Nós sonhamos com um dia onde nunca mais iremos morrer, onde teremos vida, vida para sempre, sem dor e sem miséria. Bom Pai, ao voltarmos para casa, leva-nos com a certeza de que em Jesus temos a vida eterna. Guarda a cada um de nós, dá a Tua bênção que esses Teus filhos vieram buscar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Curvemos a nossa fronte e agradeçamos ao Senhor por essa maravilhosa mensagem que nessa noite nós recebemos. Façamos isso agora. Amém. Na próxima quarta-feira, à noite, às 20 horas, teremos o culto de oração e todos estão convidados a participar também desse programa especial. Tenham todos uma boa noite, saiamos em reverência e uma boa semana a todos vocês.